Capítulo 11. Ousar. O poder de um não elegante. Coragem é a elegância sob pressão. Ernest Hemingway. O não, certo, dito na hora certa, pode mudar o rumo da história. Na década de 1950, em Montgomery, a recusa silenciosa, mas resoluta de Rosa Parks a ceder seu lugar num ônibus em que negros e brancos ficavam separados, feita no momento certo, levou à união de forças que aceleraram o movimento americano pelos direitos civis. Como ela recorda? Quando o motorista me viu ainda sentada, perguntou se eu não ia me levantar. E respondi, não vou. Ao contrário da crença popular, o não corajoso dela não nasceu de alguma tendência especialmente assertiva, nem de sua personalidade em geral. Quando se tornou secretária do presidente do escritório da NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, em Montgomery, ela explicou. Eu era a única mulher lá. Eles precisavam de uma secretária e fui tímida demais para dizer não. Na verdade, sua decisão no ônibus nasceu da profunda convicção da escolha que quis fazer naquele momento. Quando o motorista do ônibus ordenou que ela se levantasse do banco, ela disse que sentiu uma determinação cobrir seu corpo, como uma colcha de retalhos numa noite de inverno. Rosa não sabia que sua decisão deflagraria um movimento com reverberações pelo mundo inteiro, mas sabia o que passava pela sua mente. Acreditava, mesmo na hora em que foi presa, que seria a última vez que passaria por aquele tipo de humilhação. Evitar a humilhação valia o risco de ser presa. Na verdade, para ela era essencial. A atitude de Rosa Parks inspirou e continua a inspirar muita gente. Podemos pensar nela quando precisarmos de coragem para ousar dizer não. A força da convicção dela será um exemplo quando tivermos que defender nossa posição diante da pressão social de ceder ao que não é essencial. Você já sentiu certa tensão ao precisar optar entre o que achava certo e o que alguém insistia que fizesse? Já percebeu incompatibilidade entre sua convicção íntima e uma ação externa? Já disse sim apenas para evitar atritos? Já se sentiu amedrontado ou tímido demais para recusar um convite ou pedido de chefes, colegas, amigos, vizinhos ou familiares por medo de desapontá-los? Se já passou por isso, você não é o único. Enfrentar esses momentos com coragem e dignidade é uma das habilidades mais importantes que você precisa dominar para se tornar essencialista, e uma das mais difíceis. No processo para escrever este livro, quanto mais profundamente eu examinava o tema do essencialismo, com mais clareza, via que a coragem é o segredo do processo de eliminação. Sem coragem, a busca disciplinada por menos não passa de conversa fiada, é superficial. Qualquer um pode falar da importância de se concentrar no que é mais importante, mas é raro encontrar quem ouse viver assim. Digo isso sem juízo de valor. Há boas razões para ter medo de dizer não. Tememos perder grandes oportunidades. Receamos complicar a situação, desfazer laços. Não suportamos a ideia de decepcionar alguém que respeitamos e amamos. Nada disso faz de nós uma má pessoa. É parte natural do que nos torna humanos. Mas por mais difícil que seja dizer não a alguém, se não o fizermos, poderemos perder algo muito mais importante. Certa vez, uma mulher chamada Cynthia me contou uma história da época em que o pai planejava levá-la para sair à noite em São Francisco. Cynthia, então com 12 anos, e o pai vinham planejando esse evento havia meses. Tinham todo o itinerário traçado minuto a minuto. Ela assistiria à última hora da palestra dele e o encontraria nos fundos da sala por volta das 16h30. E os dois sairiam depressa, antes que alguém tentasse conversar com ele. Pegariam o bonde para Chinatown, jantariam comida chinesa, a favorita dos dois, comprariam souvenirs, passeariam por algum tempo, iriam ver um filme. Depois, pegariam um táxi de volta ao hotel, dariam um mergulho rápido na piscina,
pediriam um sundae com cobertura de chocolate quente e assistiriam à TV tarde da noite. Eles discutiram os detalhes várias vezes antes do grande dia. A expectativa fazia parte da experiência como um todo. Tudo andou de acordo com o plano, até que, quando saíam do centro de convenções, onde havia sido a palestra, o pai encontrou um velho amigo da faculdade e ex-sócio. Fazia anos que não se viam, e Cynthia observou os dois se abraçarem com entusiasmo. O amigo disse: "Fiquei muito contente quando soube que agora você está trabalhando para a nossa empresa. Quero convidar você e Cynthia, é claro, para um jantar espetacular de frutos do mar no Wharf. O que acham?" "Bob, que maravilha encontrar você!" exclamou o pai dela. "Eu adoraria jantar no Wharf." Cynthia se entristeceu. Seus devaneios com passeios de bonde e sorvete evaporaram no mesmo instante. Além disso, ela detestava frutos do mar. E podia imaginar o tédio que seria ficar escutando conversa de adultos a noite toda. Mas aí o pai continuou: "Só que hoje não dá. Eu e Cynthia planejamos uma programação especial, não foi?" Ele deu uma piscadela para a filha, pegou a mão dela e os dois saíram correndo pela porta, partindo para começar aquela noite inesquecível em São Francisco. O pai de Cynthia era o conferencista motivacional Stephen R. Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que morrera poucas semanas antes de Cynthia me contar essa história. E foi com profunda emoção que ela recordou aquela noite em São Francisco. A decisão simples do meu pai estabeleceu uma conexão eterna entre nós, porque vi que o que mais importava para ele era eu, disse ela. Stephen R. Covey, um dos gurus de gestão mais lidos e respeitados de sua geração, era essencialista. Além de ensinar rotineiramente a líderes e chefes de Estado importantes do mundo inteiro princípios essencialistas como o principal é manter o principal como principal, ele os colocava em prática. E naquele momento em que os viveu com a filha, criou uma lembrança que sobreviveu a ele. Vista em perspectiva, sua decisão parece óbvia. Mas em seu lugar, muitos teriam aceitado o convite por medo de parecerem grosseiros ou ingratos, ou de perder a rara oportunidade de jantar com um velho amigo. Por que será que é tão difícil ousar escolher na hora o que é essencial em vez do que não é? Uma resposta simples é: não temos clareza do que é essencial. Se não sabemos, ficamos indefesos. Por outro lado, quando temos forte uma clareza íntima, é quase como se houvesse um campo de força que nos protegesse das coisas não essenciais que vêm a nós de todas as direções. No caso de Rosa Parks, foi a profunda clareza moral que lhe deu a coragem incomum da convicção. No de Stephen, foi a clareza de sua visão dos momentos com a filha. Em praticamente todos os casos, a clareza do essencial nos alimenta com a força necessária para dizer não ao que não é essencial. Essencialmente inadequado. Uma segunda razão para ser tão difícil escolher na hora o que é essencial é o medo simples e inato do mal-estar social. O fato é que, como seres humanos, sentimos necessidade de estar bem com os outros. Afinal de contas, milhares de anos atrás, quando todos vivíamos em tribos de caçadores-coletores, a sobrevivência dependia disso. E embora se conformar com o que os outros membros do grupo esperam de nós, o que os psicólogos chamam de conformidade normativa, não seja mais uma questão de vida ou morte. Esse desejo ainda está profundamente entranhado. É por isso que a mera ideia de dizer não provoca grande desconforto. Seja para um velho amigo que o convida para jantar, para o chefe que lhe pede que assuma um projeto importante de alto nível, ou para a vizinha que lhe implora que ajude com o bazar para a igreja. Sentimos culpa. Não queremos deixar os outros na mão. Tememos prejudicar o relacionamento. Mas essas emoções atrapalham nossa clareza. Elas nos distraem da realidade de que podemos dizer não e nos arrepender por alguns minutos, ou dizer sim e nos arrepender por dias, semanas, meses e até anos.
A única maneira de sair dessa armadilha é aprender a dizer não com firmeza, decisão e, ao mesmo tempo, delicadeza. Porque, assim que conseguirmos, descobriremos não só que o medo de desapontar ou irritar os outros era exagerado, como também que esses outros, na verdade, passam a nos respeitar mais. Desde que me tornei essencialista, descobri a verdade quase universal de que as pessoas respeitam e admiram aqueles que têm coragem e convicção de dizer não. Peter Drucker, o pai da administração moderna, também era um mestre da arte do não elegante. Quando Mihaly Csikszentmihalyi, professor húngaro muito conhecido pelo trabalho com o fluxo, resolveu entrevistar uma série de indivíduos criativos para um livro sobre criatividade que estava escrevendo. A resposta de Drucker foi tão interessante para Mihaly que ele a citou literalmente. Fiquei muito honrado e lisonjeado com a gentileza de sua carta de 14 de fevereiro, pois admiro o senhor e seu trabalho há muitos anos, e aprendi muito com ele. Porém, meu caro professor Csikszentmihalyi, temo ter que desapontá-lo. Eu não conseguiria responder às suas perguntas. Dizem que sou criativo. Não sei o que isso significa. Simplesmente trabalho com afinco. Espero que não me considere presunçoso ou rude se eu disser que um dos segredos da produtividade, na qual acredito, embora não acredite em criatividade, é ter um cesto de lixo muito grande para cuidar de todos os convites como o seu. Aprendi que produtividade consiste em não fazer nada que ajude o trabalho dos outros e dedicar todo o tempo ao trabalho que o bom Deus nos criou para fazer, e fazê-lo bem. Verdadeiro essencialista, Peter Drucker acreditava que as pessoas são eficazes porque dizem não. Os não essencialistas dizem sim por pressão e por quererem se encaixar socialmente. Dizem sim de maneira automática, sem pensar, muitas vezes em busca da emoção de agradar a alguém. Mas os essencialistas sabem que, depois dessa emoção, vem a dor do arrependimento. Entendem que logo se sentirão agredidos e ressentidos, tanto com o outro quanto com eles mesmos. Por fim, despertarão para a realidade desagradável de que agora algo mais importante terá que ser sacrificado para acomodar o novo compromisso. É claro que a questão não é dizer não a todos os pedidos, mas dizer não aos pedidos não essenciais para podermos dizer sim ao que realmente importa. É dizer não com frequência e delicadeza, menos ao que é verdadeiramente vital. Não essencialista. Evita dizer não para não precisar lidar com a pressão e o mal-estar social. Diz sim a tudo. Essencialista. Ousa dizer não com firmeza, decisão e delicadeza. Só diz sim ao que realmente importa. E como aprender a dizer não com delicadeza? Conheça algumas diretrizes gerais seguidas de um número de roteiros específicos para dar um não elegante. Separe a decisão do relacionamento. Quando nos pedem alguma coisa, podemos confundir o pedido com nosso relacionamento com quem pede. Às vezes, os dois parecem tão interligados que esquecemos que negar aquela solicitação específica não é o mesmo que negar a pessoa. Só depois de separarmos a decisão do relacionamento, podemos tomar uma decisão clara e, então, encontrar coragem para transmiti-la. Dizer não com elegância não significa usar a palavra não. Os essencialistas escolhem o não com mais frequência do que dizem não. Pode haver ocasiões em que a forma mais elegante de dizer não é com um não puro e simples. Desde uma resposta do tipo: fico honrado por ter pensado em mim, mas temo ser incapaz de atendê-lo. A outra como: adoraria, mas estou com a agenda lotada. Há várias maneiras de recusar solicitações com clareza e boa educação, sem usar a palavra não. Mais adiante neste capítulo, há mais exemplos de como expressar uma resposta negativa com delicadeza. Concentre-se no que terá que perder. Quanto mais pensamos em algo de que abrimos mão ao dizer sim a alguém, mais fácil é dizer não. Se não temos uma noção clara do custo da oportunidade, em outras palavras, o valor do que perdemos,
torna-se fácil cair na armadilha não essencial de dizer que conseguiremos fazer tudo. Não conseguiremos. O não elegante nasce do cálculo claro, mas tácito, de que é preciso perder para ganhar. Lembre-se de que todos vendem alguma coisa. Não quero dizer que não se deva confiar em ninguém. Apenas que todos estão vendendo alguma coisa. Uma ideia, um ponto de vista, uma opinião, em troca do seu tempo. Ter consciência do que está sendo vendido permite que sejamos mais resolutos ao decidir se queremos comprá-lo. Acostume-se. Em geral, dizer não exige trocar popularidade por respeito. Quando dizemos não, geralmente há um impacto de curto prazo sobre o relacionamento. Afinal de contas, quando a pessoa não consegue obter algo que pede, a reação imediata pode ser de irritação, desapontamento ou até raiva. Esse lado negativo é bastante claro. No entanto, o possível lado positivo não é tão óbvio assim. Quando o incômodo, a decepção ou a raiva iniciais passam, surge o respeito. Quando posicionamos nossa recusa com eficácia, mostramos aos outros que nosso tempo é muito valioso. Essa postura distingue o profissional do amador. Um bom exemplo desse efeito foi testemunhado pelo designer Paul Rand, que teve coragem de dizer não a Steve Jobs. Quando quis um logotipo para a empresa Next, Jobs pediu a Rand, que tinha entre seus trabalhos os logotipos de empresas como IBM, UPS, Enron, Westinghouse e ABC, que ele mostrasse algumas opções. Mas Rand não queria inventar algumas opções. Queria criar uma única opção. E disse, não, eu entrego uma solução e você me paga. E nem precisa usá-la. Se quer opções, converse com outras pessoas. Não surpreende que Rand tenha resolvido o problema e criado o logotipo do cubo que Jobs queria. Mas a verdadeira lição aqui é o efeito que a rejeição de Rand causou em Jobs, que mais tarde disse a respeito do designer. Ele é uma das pessoas mais profissionais com quem já trabalhei, no sentido de que pensa no relacionamento formal entre o cliente e um profissional como ele, como um todo. Rand correu risco ao dizer não. Apostou a perda da popularidade a curto prazo contra um ganho de respeito a longo prazo. E saiu ganhando. Os essencialistas aceitam que não podem ser populares com todo mundo o tempo todo. É claro que dizer não com respeito, sensatez e delicadeza pode ter um custo social a curto prazo. Mas o essencialista entende que, a longo prazo, o respeito vale muito mais do que a popularidade. Lembre-se de que um não claro pode ser mais gentil do que um sim vago, ou sem compromisso. Passar uma mensagem clara como "essa eu passo" é muito melhor do que não responder, ou dar falsas esperanças com respostas evasivas como "tentarei dar um jeito", ou "talvez eu possa", quando você sabe que não dará e não poderá. Ser vago não é ser gentil, e retardar o não final só vai torná-lo muito mais difícil, além de deixar o destinatário ressentido. O repertório do não. Os essencialistas não dizem não de vez em quando. O não faz parte do seu repertório regular. Portanto, para que você sempre diga não com tato e gentileza, é útil ter várias respostas possíveis para usar. Conheça alguns bons exemplos. 1. A pausa embaraçosa. Em vez de ser controlado pela ameaça de um silêncio desagradável, aproveite-o. Use-o como ferramenta. Quando receber um pedido, pare um instante. Conte até 3 antes de dar o veredito. Ou, se for um pouco mais ousado, simplesmente aguarde o outro preencher o vazio. 2. O não suave, ou o não, mas... Recentemente, recebi por e-mail um convite para um café. Respondi, agora estou muito ocupado escrevendo meu livro, mas adoraria me encontrar com você quando terminar. Veja se pode ser mais para o fim do verão. O e-mail também é uma boa maneira de começar a praticar o não, mas, porque nos dá a oportunidade de rascunhar várias vezes a recusa até ficar o mais delicada possível. Além disso, muita gente acha que a distância do e-mail reduz o medo do mal-estar. 3.
Vou conferir a agenda e fico de lhe dar um retorno. Uma líder que conheço percebeu que todo o seu tempo era consumido pelos outros, o dia inteiro. Uma não essencialista clássica, ela era competente, inteligente e incapaz de dizer não. E, em consequência, logo virou aquela pessoa a quem todos recorriam. Em pouco tempo, se sentiu sobrecarregada com tantos compromissos. Mas tudo mudou quando ela aprendeu a tal frase sobre conferir a agenda. Essa simples ação lhe dava tempo de parar, refletir e, por fim, responder que, infelizmente, não tinha tempo disponível. Ela conseguiu recuperar o controle das decisões em vez de ser empurrada para dizer sim a tudo que lhe pediam. 4. Mensagens de e-mail automáticas. É bastante natural receber respostas automáticas quando alguém está de férias ou fora do escritório. Na verdade, esse é o não mais aceitável socialmente. A pessoa não está dizendo que não quer responder ao e-mail. Ela só avisou que não poderá responder durante certo período. Então, por que limitar essa solução às férias e às viagens de trabalho? Quando eu estava escrevendo este livro, programei uma resposta automática com a linha de assunto. Em modo monge. O texto dizia: Caros amigos, estou trabalhando num novo livro que exige muito do meu tempo. Infelizmente, não posso responder da maneira que gostaria. Peço desculpas. Greg. E quer saber? Todos pareceram se adaptar muito bem à ausência temporária e à falta de resposta. 5. Sim, mas o que devo deixar de fazer em troca? Dizer não a um líder importante no trabalho é quase impensável. No entanto, quando dizer sim compromete a sua capacidade de dar o máximo de contribuição às tarefas, também é sua obrigação. Nesse caso, além de ser sensato, dizer não é essencial. Um modo eficaz de fazer isso é lembrar aos superiores o que teria que pôr de lado, caso diga sim, e levá-los a reconhecer e assumir essa concessão. Por exemplo, caso o seu gestor o procure e lhe peça que faça X, é possível responder com: tudo bem, posso priorizar isso. Quais dos outros projetos da empresa devo pôr de lado para dar atenção ao novo? Ou, simplesmente, quero fazer um ótimo serviço e por conta dos outros compromissos, não poderei fazer algo de alto nível se aceitar mais esse. 6. Humor. Recentemente, um amigo me pediu que treinasse com ele para uma maratona. Minha resposta foi simples: nem que a vaca tussa. Ele riu um pouco e comentou: Ah, você pratica o que prega. Viu como é útil ter fama de essencialista? 7. Fique à vontade para executar X. Vou fazer Y. Funciona assim. Tudo bem, fique à vontade para usar meu carro. Vou deixar as chaves aqui para você. Com isso, você também diz: não vou levá-lo. Você está dizendo o que não fará, mas em termos daquilo que se dispõe a fazer. É um jeito muito bom para contornar pedidos que você gostaria de aceitar, mas aos quais não pode dedicar todo o seu tempo. Gosto especialmente dessa construção porque demonstra respeito pela capacidade do outro de escolher, e também pela sua. Lembra as opções disponíveis a ambos os lados. 8. Não posso, mas talvez fulano se interesse. É tentador pensar que nossa ajuda é valiosa e inigualável, mas geralmente quem pede algo não se importa com quem vai ajudar, desde que alguém ajude. Kay Creel, diretora executiva da Ann Inc., empresa mais conhecida pelas lojas de roupas femininas Ann Taylor e Loft, costumava ter uma dificuldade enorme de recusar convites sociais. Em consequência, acabava comparecendo a eventos que não lhe interessavam. Então, certo dia, um de seus mentores lhe disse que ela precisava aprender a se livrar das coisas e pessoas na vida que simplesmente não tinham importância, e que fazer isso lhe permitiria dedicar toda a energia às coisas significativas para ela. O conselho a libertou. Agora ela consegue selecionar e escolher. Com a prática, ficou fácil recusar um convite educadamente. Kay explica: digo não com muita facilidade porque sei o que é importante para mim. Só gostaria de ter aprendido isso antes. Dizer não tem a ver com a própria capacidade de liderança. Não é apenas um talento periférico. Como no caso de qualquer habilidade, começamos com pouca experiência. Então, aprendemos algumas técnicas básicas.
Cometemos erros, aprendemos com eles, desenvolvemos mais habilidade, continuamos treinando. Não demora e temos todo um repertório à disposição. Com o tempo, conquistamos o domínio de um tipo de arte social. Podemos lidar com quase qualquer pedido de quase qualquer pessoa com elegância e dignidade. Tom Friel, ex-diretor executivo da Heydrich Struggles, me disse certa vez: precisamos aprender a praticar o sim lento e o não rápido.